Transportador, se você quer melhorar a sua operação, principalmente aí em distribuição e redução de custo da operação, olha só, redução de custo da operação, hoje eu estou com uma pessoa especial aqui que vai te ajudar nisso, vai te dar as principais dicas para você crescer a empresa e principalmente reduzir custo para o seu cliente. Sim, o seu cliente, aquele que vai te dar o resultado, que vai te dar o faturamento. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, clica aqui no joinha e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu estou aqui, nada mais nada menos, com o Wagner Mota, da Valilog. Isso aí. Wagner, foi um prazer imenso. Você veio lá do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, só para conversar com a gente aqui, hein? Muita gente duvida, né? Da Pois mesma é. forma que um dia, há uns 5 anos atrás, um cliente falou: quer nos atender aqui em São Paulo? Eu falei: vou. Ele falou: não acredito. Eu falei: eu vou, pô. Me atende amanhã? Isso era um sábado. Ele: você vai vir no sábado? Eu falei: vou. Ele não imaginava e 8 horas da manhã a gente estava aqui. Pois é. E é isso que faz a diferença, né? Com certeza. Ele falou: cara, quando você falou que você viria, eu achava que você era louco, porque todo mundo do Rio de Janeiro fala que vai me atender aqui em São Paulo. É uma grande distribuidora de e-commerce. E nós aparecemos aqui e ele gostou muito, foi uma tarde muito agradável de reuniões. Voltamos para o Rio no mesmo dia, foi um bate e volta. Quando eu cheguei na Serra dos Araras, ele me ligou: quer me atender segunda-feira? Eu falei: me recebe amanhã de novo? Ele: pô, domingo eu não trabalho. Eu falei: não, eu trabalho. E a gente voltou aqui no domingo, fechou o contrato e a gente ficou aqui 2 anos atendendo ele em 3 cidades de São Paulo. Olha que legal, hein? Assim, de uma hora para outra. É oportunidade. Apareceu, você tinha um serviço bem elaborado, né? Agora me diz uma coisa, você faz tempo que está nesse ramo de transporte, na área de logística. Conta um pouquinho aí, desde quando você está nessa área, Wagner? Bom, a gente trabalha em operações logística 100% há 23 anos já, né? Eu fui executivo de algumas empresas. E a gente tem uma bagagem muito legal do negócio como um todo, né? De uma ponta, desde o recebimento até a distribuição e em grandes indústrias que eu trabalhei também. Então, a gente tem uma larga experiência e fez com que a gente trouxesse para a Varilog essa experiência e esse grande inconformismo que a gente teve, porque você sabe, como executivo, né? Você tem que buscar o tempo todo a perfeição, né? Reduzir custos o tempo todo, sem atingir pessoas, sem atingir qualidade. E um dia a gente entendeu que a gente podia fazer isso para si próprio. E graças a Deus a Varilog vai fazer 7 anos, cada vez mais crescendo. Olha só que legal. Então, quer dizer, você estava do outro lado, você era lá, participava de grandes empresas, indústrias, enfim, contratava as transportadoras, fazia projetos milionários. Com certeza. Passamos por isso tudo. Foi até um feedback de um amigo, onde a gente conseguiu virar a chave disso tudo, né? Eu já tinha saído do CLT e eu fui fazer uma consultoria para um amigo. E esse meu amigo havia uma transportadora já própria há 7 anos, trabalhou comigo em outras empresas, e eu fui lá fazer uma estruturação da empresa dele, porque ele conhecia muito de transporte, mas não conhecia de estoque. E ele tinha um armazém, e a gente fez um projeto lá, e graças a Deus deu muito certo, foram 28 dias de projeto, onde a gente fez todo o budget dele, para ele entender que dinheiro da empresa era dinheiro da empresa, dinheiro dele era dinheiro dele, todos os custos desnecessários que acabam fazendo a empresa realmente sair e muitas vezes entrar no vermelho. E ele falou: Wagner, e eu estava procurando emprego nessa época. Eu aceitei aquela porque eu estava desempregado. Ele: cara, por que você não investe em você? Eu falei: como assim investir em mim? Ele falou: cara, você está me ensinando a fazer o negócio aqui. Eu falei: pô, mas eu não sei. Ele: pô, como não? Você está me ensinando. Eu me lembro que aí eu virei a chave e falei: cara, por que não investir em mim? Ele me deu um feedback, ele tinha nessa época 22 clientes. E ele falou assim para mim: Wagner, imagine se esses 22 clientes, cada um me desse R$ 2.000. Quanto eu recebo, Wagner? Aí eu fiz o cálculo assim, eu falei: cara... Ele falou: quantos gerentes, quantos executivos não recebem esse valor que eu te falei? Eu, ele: mas sabe que eu não recebo só isso. Eu falei: pronto, eu tenho que cair de cabeça. Foram 8 meses de prospecção, não teve jeito. Os meus amigos me deram as primeiras oportunidades e, graças a Deus, a empresa... Hoje, os nossos clientes nos indicam para outros clientes. E pessoas do mercado vêm buscar na gente porque acreditam no nosso crescimento, porque muita gente fala bem lá no Rio de Janeiro da gente. Legal. Assim, a indústria, as empresas que você passou, deve ter te dado base suficiente, né, para que você construísse essa empresa de sucesso que é hoje, né? Com certeza. Assim, trabalhei em operações de 24 horas por dia, né? Operações que não paravam, de segunda a segunda, em indústrias
muito forte no ramo alimentar, no ramo farmacêutico, reuniões o tempo todo, budget, montagem de projeto, tem que crescer. O último grande projeto, nós tínhamos um CD de 10 mil metros quadrados, um de 5 mil metros quadrados, um de 19 mil metros quadrados. E a empresa cresceu tanto que não cabia em 19 metros quadrados. Nossa. Vamos montar um de 30, então. Então, montar um CD de 30, primeiro, desmobilizar 3 CDs. Então, dá para desmobilizar 3 e montar logo um? Não. Então, vamos desmobilizar um? Vamos embora. Então, vamos fazer todo o cálculo disso. Quanto custa? Então, assim, foi um projeto muito legal. Foi o primeiro que me deu uma bagagem muito grande, principalmente em save, né? Foi um payback de 4 meses e um save de 150 mil por mês. 650 mil por mês. 650 mil por mês? Isso. Caramba. Então, a gente... Porque você vai fazendo projetos, assim, eu falo para o meu sócio, o grande problema é que, como uma coisa vira rotineira, você acaba não se prendendo a grandes números. Vou dar um exemplo. Tem muitos profissionais no mercado que hoje, pelo menos na área financeira, pagam por dia 200, 150 mil e entendem que ainda não conseguem entender a grandiosidade disso. Qual empresa hoje que paga hoje por dia 150 mil, 200 mil? Então, está muito mais na visão do negócio de você entender onde está o seu patamar para você conseguir alcançar outros patamares. Muitas empresas hoje não conseguem entender em que nível elas estão. Elas estão desacreditadas no negócio delas. Wagner, e assim, você começar do zero... Foi do zero. É difícil, né? Com certeza. Como é que é essa história aí? Me conta um pouquinho aí. Você acho que estava na indústria lá, estava trabalhando CLT e, de repente, não, vou abrir minha transportadora porque um amigo te abriu os olhos, te deu uma luz e vamos lá. Eu Como é acho é que, isso? em primeiro lugar, foi Deus, né, que me abençoou, porque só esse projeto de 28 anos me deu uma grana que nenhum salário me deu. E a liberdade que eu tive de trabalhar para mim, assim, eu sou um cara de exatas e sou muito inconformado. Então, o tempo todo eu estou esgoelando a exaustidão da perfeição. Então, como eu tenho toda essa energia, né, meu sócio fala que eu sou ligado no 420. Então, como eu tenho toda essa energia, um dia eu pensei o seguinte: se eu canalizar só metade dessa energia, desse conhecimento, desse amor que eu tenho, que eu faço para a empresa dos outros, na minha, eu já estou bem. E graças a Deus a Varilog tem vivenciado isso durante 6 anos aí, graças a Deus. Eu trabalho menos hoje, entrego muito resultado para meus clientes, como eu entreguei para minhas empresas, e a empresa não para de crescer, graças a Deus. Que legal. E aí, quando você começou, como é que era? Não tinha nada. Como é que você pensou ali para criar a empresa? Eu acho que a primeira coisa é a visão de como é que está o mercado, né? Então, como eu tive em outro patamar, eu fui executivo e eu sei como as empresas corporativas trabalham, a visão delas no negócio. Então, eu trouxe para a minha empresa, mesmo que a gente fosse do nada, tudo de uma empresa grande. Desde um site.com, desde uma ferramenta como a Active. Ou seja, tudo que uma empresa grande tem, eu busquei ter na minha, mesmo ela não tem nenhum cliente. Então, quando eu apresentava a minha empresa, eu apresentava ela completa. Eu acho que esse foi o grande patamar. Vou dar um exemplo, uma coisa que é muito, muito ruim, mas muita empresa, principalmente multinacional, age dessa forma. Uma empresa hoje, um parceiro que vai te apresentar um serviço, vai te apresentar uma empresa que tem um e-mail que não seja um .com.br, tem gente que nem lê o e-mail. Que se você já veio de uma outra ferramenta, assim, não dá. Se tiver um e-mail lá, @gmail.com, pronto. Já é descartado. Já é descartado. Infelizmente, tem essa visão corporativa do negócio. Sabendo que, mesmo assim, tem muita empresa que tem um gmail.com, mas é uma empresa que tem uma visão totalmente fora do negócio. Mas tem muita empresa que não dá oportunidade. Infelizmente, existe muito isso no meio corporativo, principalmente em multinacionais. Então, a gente trouxe primeiro para dentro de casa toda a visão do mercado. Ó, falei para o meu sócio, ó, eu vou trabalhar dessa forma. A gente primeiro tem que ter isso aqui para eu que sou comercial depois de vender a empresa. Então, quando a gente conseguiu estruturar em 1 mês e meio, graças a Deus, foi muito trabalho. Outra coisa também que eu fiz, né? Como eu estava desligado, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha rescisão, tirei parte, reduzi minha vida e eu falei, cara, o resto é da empresa. Eu investi primeiro no meu salário na empresa. Isso me deu a oportunidade de eu ir buscar e quando pintou o primeiro, que foi esse de São Paulo, a empresa parou de crescer. É você acreditar no seu sonho. Então, você estruturou
como se fosse uma empresa grande. do zero. Site, ferramentas, parceria. Eu tinha galpão, não tinha cliente. Eu acreditei no meu sonho e investi no meu sonho. Porque eu fiz isso para os outros. Já desenvolvemos operações em que a gente alugava um CD com uma visão da empresa daqui a 2 anos. Por exemplo, teve CD que a empresa pagou 6, depois a empresa precisou de mais 3 CDs daquele tamanho. Então eu tenho essa vivência. Eu costumo muito falar com o meu sócio o seguinte: aonde nós queremos estar daqui a 2 anos? Aonde nós queremos estar daqui a 5 anos? Vamos fazer um plano de ação. O que a gente precisa fazer para estar daqui a 2 anos? A gente não pode se descomprometer com nenhuma linha dessa. A gente tem que cumprir todas as linhas nos seus prazos. Porque se a gente deixar de descumprir uma linha dessa, a gente não vai chegar nesse alvo nunca. Comparado a ano passado, tiveram meses financeiramente que a gente cresceu 849%. Nossa, 849%. caramba, Isso financeiramente. que Nem em bacana, operações. que bacana. Agora, assim, para você sair do zero, você precisa vender, você precisa ter cliente. Nesse início aí, como é que conquista cliente? Eu acho que a experiência da abordagem, porque querendo ou não, quando você vira executivo, também tu vende um serviço, né? Você também tem seus clientes. Você tem que saber negociar, você tem que saber se apresentar, você tem que saber abordar. Você tem métricas de mercado de quantos clientes você aborda por dia, quantos não você vai receber, até porque senão você vai ficar desmotivado. Então, a experiência nos deu uma grande bagagem para suportar esse início, porque senão você desanima. Aí você foi fazer prospecção. Não teve jeito. Todo dia se trancar numa sala, ou visitar os seus clientes, visitar os seus amigos, tomar café com seus amigos, almoçar com seus amigos. Pô, Wagner, mas a gente sabe que todas as empresas já estão sendo atendidas. Para você entrar, ou você arruma uma brechinha ali, ou então você tem que tirar uma outra transportadora para você entrar, não é? Como é que Eu, é? eu sei a dor de estar do outro lado. Vivenciei isso. Eu sei o que uma empresa vive em prol de um contrato. Então, como eu sabia essa dor, eu atacava nessa dor o tempo todo. Essa era a minha estratégia. Eu sabia abordagens ali de que... Até porque tem muita empresa de mercado que a gente sabe como é que funciona. O mercado se fala, as redes se falam, os amigos se falam. Então, você consegue, de certa forma, transformar isso em benefício próprio. Então, eu já começava com a abordagem, ó, a empresa tem isso, a empresa tem aquilo, a empresa tem tecnologia. Então, já botar uma sementinha, né? A gente só quer uma oportunidade de bater um papo. Vamos bater um papo, vamos tomar um café descontraído, vamos falar sobre operação. Muitas das vezes a gente ia para uma pauta de reunião e virava um bate-papo de amigo, como hoje aqui. Entendeu? Legal. Então a abordagem foi diferenciada. Então, como você já tinha toda essa bagagem, né, ficava mais fácil conversar com o cliente na tentativa de resolver uma questão, né, resolver um problema dele, né? Primeiro, a estratégia era entender no mercado como é que está essa empresa. Como é que está o serviço dessa empresa? O que eu posso fazer diferente? Porque assim, vamos lá, que nem você falou. Vou dar um exemplo, tá? O meu maior cliente em carros hoje, não quer dizer em faturamento, a última empresa que entrou neles lá tem 5 anos. Antes de eu entrar, eu estou há 3. Ele já tinha 6 empresas. Por que ter a Valilog? O que eu faço diferente? Só que é um cliente hoje que ele aprendeu comigo que só na minha operação, ele economiza R$17.000, fazendo a mesma coisa. Ele te contratou, começou a trabalhar com você e economizou R$17.000 na Só operação. na minha transportadora. Olha só que Isso fez legal. com que ele abrisse o olho e ele também cobrasse dos demais transportadores essas mesmas práticas. Hoje ele economiza mensalmente R$80.000. Só que assim, não é que você baixou o preço do frete. De jeito Pelo nenhum. contrário, eu sou mais caro. Então, é isso que o pessoal não entende, Wagner. É porque, assim, eu vendo um serviço de gestão completa, né? Porém, eu sou um consultor dele. Então, para os meus clientes, pelo meu relacionamento, assim, só para ficar claro, né, que a gente falou um pouco mais informalmente, eu não me considero mais hoje o grupo Varilog, nós somos um grupo, né? Somos 3 empresas, cada uma especializada no serviço. Eu não sou mais um operador logístico, não sou mais um transportador. Eu sou um parceiro comercial. A nossa visão é dar todo o suporte técnico, operacional, para que o cliente só foque no business dele principal, que é vender. O resto deixa que a gente entregue. Esse é um viés meu do Wagner. Eu tinha um diretor, um executivo de uma empresa, que toda vez que ele ia nas minhas operações, nos meus CDs,
ele também tem esse viés muito de querer fazer diferente. Todas as vezes que ele ia dar um pitaco, eu falava, meu chefe, você também tem uma contraparte comercial, não toma? Toma. Só vende que eu entrego. Foca em vender, a gente vai entregar. E eu falo, o meu jargão com o meu cliente, foca em vender. Eu entrego. Essa semana mesmo, teve um cliente que foi querer fazer uma abordagem numa reunião. Aí eu falei, Edu, qual é a tua função? Não, só vendas. Foca. Ah, vale logo, vai entregar. Quando não entregou? Foca. Deixa que a gente... A minha solução aqui em você é garantir seu sono. Vende e vai dormir. A Vale logo entrega. E graças a Deus, a gente está no meio de um projeto agora, a mudança de um CD. São 170 carretas. 170 carretas 170 fazendo a carretas. mudança de um Um CD. CD. A gente já transportou, nesse momento, mais de 42 milhões em mercadoria. Já é a segunda mudança de CD que a gente faz, já nem a gente sabia desse nosso potencial. Eu já fiz em diversas empresas, já mudei CD em empresas de 2 dias. Um CD. Essa empresa que a gente falou que já mudamos 4 CDs dela. E a prática dessa empresa é mudar um CD no final de semana. Se eu mudo numa empresa que eu trabalho um CD em 2 dias, por que eu não faço na minha empresa? Claro que a gente trouxe pessoas com esse mesmo amor, com essa mesma visão, e assim, eu não seria nada sem a equipe. Ah, lógico. Ninguém Porque faz nada eu sou um sozinho. sonhador, tá? Eu sou sonhador e corro. E ele vinha atrás de mim me dando todo esse apoio, né? Da mesma forma que eu falo para eles que o meu papel é dar suporte a eles e eles dar aos clientes, é isso que tem dado certo, essa equipe que a gente montou. São pessoas experientes, tecnicamente, pessoas que têm totalmente liberdade. Não existe esse negócio de, ah, não, senhor, não sim, senhor. Não, é liberdade de troca. Só meu coordenador tem 14 anos de trabalho comigo. Então, isso traz vivência de mercado. A gente se conhece no tato, no olho, né? Por quê? Porque essa Confiança, né? liberdade de olhar e poder falar. Confiança é tudo, Muita né? empresa traz um pacote pronto, né? A gente tem nossos processos bem definidos, até porque a gente gosta de processo, mas a gente tem essa flexibilidade de essa troca. Seja com o cliente também dá feedback. A Claro. gente dá feedback, então, assim, esse relacionamento que faz as coisas darem certo. Bacana, rapaz. E aí, então, você ficou prospectando, encontrou o primeiro cliente, começou uma operação, Aí, com esse primeiro cliente, já foi uma multinacional, né? Aí, então, assim, quando a gente... já O começou. primeiro cliente sendo uma multinacional, a maior do e-commerce naquela época, tô falando de 8 anos atrás, aí cabe também você saber surfar nessa onda, né? Aí você vai fazer uma prospecção mais pesada, apresentando esse cliente. Em 7 anos já passamos por mais de 70 clientes. Tem clientes hoje que são contratos, tem clientes que são esportes, tem clientes que são indicações, tem clientes que são pontuais, mas a gente já atendeu mais de 70 clientes. Eu fiz um levantamento, por média, são mais de 4 mil entregas hoje. Caramba, 4 que mil entregas. bacana. 4.000 entregas. Teve mês que a gente, sem ser essa operação de transferência, teve mês que a gente alcançou de transferência e atendimento para clientes 85 carretas. 85 carretas. É uma operação bacana, né? E assim, você precisa estar estruturado para isso. Você comentou que desenhou os processos, fez as parcerias adequadas ali para suportar aquela operação e começou ali num fim de semana com esse primeiro cliente aí. E na sequência vieram outros, né? Como é que é essa questão de você manter a operação e prospectar novos clientes? Como é que é essa divisão aí? Eu acho que, em primeiro lugar, é um outro erro do mercado. Eu não boto a mão onde eu não consigo alcançar. E a gente já tem uma Ah, visão hoje, graças a Deus a gente chegou num patamar da gente entender o que é bom para a empresa e o que não é. A gente tem cliente hoje que entrega 0 a 0, mas é um cliente que me dá peso na apresentação, é um cliente parceiro que me deu uma oportunidade. Então, a empresa ela não faz projeto louco, que nem muita gente faz hoje. Eu já vi empresas quebrarem por querer botar a mão onde não tem, por não entender o mercado, a curva daquele cliente. E eu já vi amigos meus quebrarem por causa disso. Então, assim, hoje a gente tem uma vida financeira saudável, a gente consegue investir na empresa, a gente consegue investir nos clientes. Tem cliente que eu já banquei 6 meses, porque eu acreditei no projeto. E eu já estou há 3, 4 anos no cliente. Então, essa visão do negócio, do que é bom ou não para a empresa, sem fazer loucura, que realmente tem potencializado a nossa operação. tem empresas que você vai visitar que o pessoal
faz ali aquela pressão para você reduzir o frete. Como é que é nisso? Como é que é essa situação aí? Como é que você age? Eu primeiro procuro entender o porquê, né? Eh, Até porque, assim, como eu tenho uma visão comercial do negócio, eu entendo que eu não sou mais uma transportadora, e sim um parceiro comercial, e eu dou toda a estrutura para o cliente desenvolver o trabalho e muitas vezes eu trago economia, eu deixo muito claro o seguinte: eu não te entrego transporte, eu te entrego um serviço de gestão. Um serviço de gestão tem uma qualidade no negócio. E quando eu te entrego qualidade, é um valor diferenciado que você vai trabalhar. Você quer só transporte? Eu não trabalho só com transporte. Eu não trabalho com transporte só mesmo, não. Eu trabalho com serviço de gestão. Por isso que eu tenho a Active como parceiro, que também me dá todo esse suporte técnico do business dela, que eu não preciso me preocupar. É uma cadeia, né? É uma É um cadeia. suportando o outro. Eu tenho que Exatamente. trazer os clientes para você me suportar. Eu implanto um projeto e o projeto está rodando, minha equipe vai lá e toca sozinha. Então, tem toda essa estrutura de visão do negócio. Esse cliente, essa multinacional, um dia eu pedi para sair, porque financeiramente já não estava mais legal para a empresa. Ela passou por uma crise e ela entendeu, perdão, gente. E em algum momento a gente entendeu o seguinte, cara, junto do sócio, vamos botar na balança. Qual o peso desse cliente hoje? O que ele traz de benefício? Até porque o negócio tem que se sustentar, né? E outra coisa, né? A gente, devido a fazer o budget, que muitas empresas não fazem, uma visão muito analítica do negócio financeiro, a gente consegue enxergar a operação de cada cliente. A gente não trata a empresa como um todo. Então, a gente tem aberto ali o que cada cliente entrega, desde a quantidade de trabalho, a quantidade de gestão, a quantidade financeira que ela representa para a empresa, para tomar uma decisão. Teve empresas que a Varilog entendeu, o grupo, né? Dependendo do segmento, não mais trabalhar. E graças a Deus, mesmo saindo de alguns clientes, a empresa não para de crescer. Como é que pode? Ah, excelência, né? E como é que você garante aí a qualidade do seu trabalho, né, da sua equipe? Eu acho que, em primeiro lugar, tendo o suporte hoje que a gente tem com as ferramentas dos parceiros que a gente tem. Eu tenho que focar no meu business e a Tudo Entregue hoje ela me permite isso. Eu não tenho que me preocupar em tecnologia. Então, eu sei a base que eu tenho hoje para saber o que eu posso trabalhar para o futuro. Então, quando eu tenho essa base muito consolidada, de apoio, seja da minha equipe, seja da minha estrutura financeira e seja dos meus parceiros, porque não só a Tudo Entregue, mas tem outros lá, eu consigo desenvolver aquela linha do PA e entregar para minha empresa como entregue. Eu consigo saber o seguinte, ó, nesse cliente eu vou entrar. Teve cliente que eu falei, eu vou entrar, mas para o meu sócio eu tenho que entrar, mas eu tenho que entrar com uma carreta própria. Vamos embora? Vamos sentar, mesa, número. A empresa pode, então vamos investir, vamos investir. Então, todo esse aparato de suporte faz com que a gente tome uma decisão estratégica pensando no futuro. Se não for a base que vocês me dão, a base que a minha equipe me dá, a base financeira que a empresa tem, eu não conseguiria. E como é que você faz para fazer a gestão de tudo isso? Porque são muitas pessoas, muitos clientes, muitos motoristas na rua. Eu acho que é acompanhar a operação num todo, né? A gente tem reuniões de resultado, a gente tem reuniões operacionais. Eu não largo mão disso. É a minha escola. Eu já trabalhei em empresas que você. Teve uma empresa que eu trabalhei que vendia 12 milhões por dia. 1.200 funcionários trabalhando, né? 300 carros por dia. Aí eu falei assim, como é que faz a gestão disso? Acompanhando na unha. Budget na unha. 3 estados. Então, assim, a gente tem essa cadeia de conhecimento, a gente tem essa vivência de acompanhar e eu me permito participar disso tudo. Tem coisas que eu já abro mão hoje porque eu tenho uma equipe bem estruturada que parte. Eu aprendi lá no passado o seguinte, ó, delegar não é a mesma coisa de delargar. Eu delego para pessoas capacitadas, mas eu acompanho. A empresa é minha, né? Assim, eu escutei uma vez de um gestor meu, quando você faz a sua empresa, tu faz o que você quiser. Então, graças a Deus, eu tenho minha empresa hoje, eu consigo fazer o que eu quero com as pessoas que compram o meu sonho. Até porque, assim, não é só a empresa que cresce, né? Todo mundo ao redor tem crescido. Esse coordenador, ele não para de crescer. As equipes não param de crescer, o salário delas não para de crescer. E a vida financeira da empresa, uma visão da Varilog que
0,0001% tem. Eu pago semanalmente a minha equipe toda. Então, de motoristas. Porque eu me permito ter uma vida financeira saudável. Isso não gera impacto. Eu já emprestei dinheiro para cliente. De vida financeira. Eu acho que é isso. O suporte é isso. É você acompanhar o cliente na dor. É na dor e no amor, né? É um relacionamento. Quando você assina um contrato, é um casamento. Então, então são diversas estratégias. Enquanto o mercado do Rio de Janeiro, 99,9% dos transportadores só pagam os seus motoristas, só pagam suas equipes quando eles recebem no cliente, e tem muito cliente que atrasa, toda semana eu pago toda a minha equipe. Isso gera um potencial de diferencial muito grande no mercado. Motoristas não param de procurar a gente, motoristas não param de indicar a gente, clientes não param de procurar a gente, porque o cliente sabe que tem transportador que pediu de sair porque o cara atrasa. E cabe em mim entender o negócio do cara, o negócio do cliente. Então, tem toda essa estratégia por trás para tomar a decisão melhor. Porque a gente vê por aí, né, no mercado, empresas que cobram muito baixo. E elas são substituídas ali, mesmo com o frete no limite ali. Eles são substituídas por empresas que cobram mais. Isso você deve conhecer, porque você estava do outro lado e tal. E qual que é o critério do embarcador quando ele vai contratar a transportadora? Até para ele justificar, ó, estou pagando 100, mas eu vou pagar 110 agora. Assim, existe uma matemática financeira da operação que é justificar com o serviço, né? O que eu tenho hoje, que pagando por esse valor, e o que eu posso conseguir pagando por esse. Porque, de novo, eu estou pagando por um serviço, eu não estou pagando por um carro. E, infelizmente, tem muito cliente que querendo apresentar saving para as empresas, busca um serviço cada vez mais barato, onde existem os loucos de mercado que fazem uma promessa enganatória porque querem abraçar o mundo e achando que vão crescer, mas pior, sempre estão sendo substituídos. Um bom gestor, aquele que conhece a operação, conhece do que a operação precisa, ele não vai fazer essa loucura. Ele vai buscar realmente pessoas de diferencial no mercado. E quando ele vai buscar esse diferencial de mercado, vou dar exemplo, né? A maior empresa de celular hoje, ela não vende celular, ela vende status. Eu não vendo transporte, eu vendo serviço. Então, está muito do que... muitas empresas hoje do comércio, elas não vendem mais equipamentos, elas são um banco financeiro. Então, o que está por trás desse valor todo? É um serviço. Então, quando você quer um serviço diferenciado, vou dar exemplo, eu não levo o meu carro se não for na autorizada. Eu não levo em mecânico. Cabe a mim entender que eu vou pagar um serviço mais caro, porque eu vou pagar um serviço especializado. Então, quando você tem um parceiro que te entrega a grana a menos, porque assim, uma vez eu participei de uma reunião e o cliente falou, pô, Wagner, a gente realmente tem que reduzir teu frete. Eu falei, por quê? Não, porque na conta final, a tabela é a mais cara. Tudo bem. Mas isso que eu te entrego e aquela técnica que eu te ensinei que você economizou R$17.000. Você não botou na balança? Então eu não sou mais caro. Se te entrega todo esse serviço aqui, eu sou mais barato. Concorda ou não? Não concorda? Vamos botar aqui no computador agora. Eu sou mais barato hoje. Mesmo te entregando um serviço de excelência e diferencial. Porque muito cliente não tem nem visão do negócio dele. Ele olha o número... Vou dar um exemplo muito bem claro. Tem empresas hoje que a gente trabalha por faturamento. Então, um embarcador que embarca o maior faturamento, ele vai ter um frete muito mais reduzido. Então, percentualmente, ele acaba sendo um transportador mais barato. Porém, aquele montão lá, são 10, 15, que carregam só o resíduo que esse cara não faz, eles vão ser mais caros. Numa visão errada do negócio. Eles são mais caros porque eles recebem eles só carregam o que sobrou. Porém, se ele pegar e conseguisse parceiros com o mesmo patamar, ele conseguisse restribuir a demanda, ele ia ver que o preço seria o mesmo para todos. Então, vai depender do que você quer do seu negócio. Que ele dá o filé para um e o osso para o outro. Ele vai ter que pagar pelo osso, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, vai depender muito do que você quer do negócio. Então, graças a Deus, a Varilog tem toda essa visão, tem toda essa abertura. De novo, eu estive do outro lado. Então, eu sei onde cala aperta, eu sei onde é a dor. Então, meu papel
É sempre se colocar no lugar do cliente. Eu sei onde a dor aperta. Ah, não. Quando o cliente fala, não, eu falo assim, gente, vamos atender, acabou. Ele é o cliente, ele é o que paga a conta, ele é o que paga o meu salário, o seu salário, o seu salário, o seu salário. Eu dividi com a sua equipe um pouco antes, que eu tive um diretor que virou executivo da empresa, um dos grandes executivos que eu conheci no mundo. Enquanto as áreas ficavam preocupadas em discutir quem errou, ele parava a reunião e falava o seguinte, tá legal, isso a gente vai discutir depois. Isso não é prioridade, não. Prioridade é, e o cliente nesse momento? Ele comprou, ele não recebeu. Eu já trabalhei em ramos que a gente vendia medicamento para o leito hospitalar. Ou seja, você vendia para o cara tomar aquela injeção naquela hora. Então, quando isso não acontece, como é que você faz? Pois é. Um transplante. Então, a visão que a gente trouxe para o negócio é, vamos discutir quem errou primeiro. Como é que está o cliente nesse momento? A visão é o cliente. O que ele precisa nesse momento? Então, se o cliente fala assim, eu preciso. Tem frete que a gente não ganha. Para a gente, muitas vezes, corrigir uma coisa de um outro parceiro. Que a gente também vai lá ajudar os outros parceiros. Porque o objetivo é ajudar o cliente. Então, mascarado está esse serviço também. Então, nisso tudo, você consegue mostrar um diferencial. Não é possível que alguém não enxergue. Tipo assim, você está ali para cobrir todos os buracos. Então, nisso, a Vale Log tem crescido. Não estou preocupado... Eu não vou falar que eu não estou preocupado com dinheiro. Mas eu estou preocupado com a satisfação do cliente. Porque quanto mais satisfeito o cliente crescer e quanto mais ele crescer, eu vou crescer junto. Essa frase que você citou é extremamente importante. Porque quando você tem um bom serviço, ele é bem remunerado. Por isso, o produto que você entrega, o serviço que você entrega, a qualidade que você entrega é proporcional ao que você vai receber. Eu entendi quando você falou assim, poxa, eu não estou preocupado com o dinheiro. É claro, porque o seu serviço vale o quanto você está cobrando. Não é que você não precisa do dinheiro, é que o serviço bem feito, a entrega no prazo, dentro dos parâmetros exigidos pelo cliente, tem o seu valor, que é muito maior do que simplesmente o valor do frete. Por exemplo, e isso cada vez mais é vivo na minha corrente sanguínea, porque eu também estou amparado no meu convívio de donos de empresa que viraram amigos que têm esse mesmo DNA. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem 20 carretas. Ele tem a estrutura dele para atender. Só que quantas e quantas vezes ele tem a estrutura dele para atender. Em algum momento deu ruim com o motorista, ele como dono da empresa, ele foi lá e pegou o caminhão e atendeu o cliente. Falou, depois a gente discute sobre isso. Primeiro lugar, mas você vai lá? Vou. Porque a minha preocupação, eu tenho um compromisso com o cliente. O cliente não quer saber dos problemas da minha empresa. Ele precisa ser atendido, porque ele também tem um cliente dele para atender. Então, o dono da empresa foi lá e pegou o caminhão e foi fazer a entrega. Então, eu também convivo com pessoas com esse mesmo sentimento. Vamos atender o cliente, depois a gente discute sobre tudo. E muitas das vezes, não precisa nem na sala de reunião, não. Vamos para um bar. Vamos ver ali, vamos fazer um brainstorm, porque não necessariamente corporativamente a gente vai resolver tudo. Mas o foco realmente hoje é atender a necessidade do cliente, independente do que seja qualquer coisa. Já teve cliente, como tem hoje, que não me dão dinheiro. Mas eu não posso largar o cliente na mão que me deu uma oportunidade lá atrás, que hoje está, muitas vezes, mal das pernas. Então, existe uma hombridade desse sentimento da parceria. Porque é muito fácil, né? Pô, o cara me deu uma oportunidade, eu cresci muito nele, mas ele hoje não é mais o mesmo e eu vou abandonar ele por causa disso. Existe uma fidelização muito grande, acho que acima de tudo. Acho que esse relacionamento de olho no olho, né? Essa cumplicidade no relacionamento é tudo no mercado hoje. Exatamente. E o cliente, quando ele vende lá no escritório comercial dele, né? Na verdade, ele não terminou a venda ainda. A venda vai terminar quando ele recebe, né? Porque assim, a gente não entrega produto, a gente entrega um sonho. Alguém sonhou com aquele produto. Alguém sonhou em receber naquele momento, daquela forma, naquela embalagem. Então, a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. É 1 quilo de arroz, mas o arroz que você vai comprar lá, que você quer negociar, tem que estar limpinho lá na base. Lá. Tem que ser carregado num pallet correto, tem que ter no filme correto, senão a carga vai tombar, no tempo correto, porque
tudo que acontecer no meio disso tudo gera impacto financeiro, então aquele sonho pode não ser realizado da forma que ele queria. Tudo que eu trouxer como despesa na realização daquele sonho na ponta final, porque assim, ainda tem um cliente final. Então eu procuro falar para minha equipe o seguinte, ó, vocês não compram no e-commerce? Você aceitaria qualquer entrega? Não. Então a gente também não pode fazer qualquer entrega. Então a gente é presente na vida dos nossos colaboradores, a gente é presente na vida dos nossos motoristas, a gente é presente na vida dos nossos clientes. Tem cliente que nem mais pensa, você fala assim, cara, bota 2 carros aí, não quero saber não, quanto vai dar não, bota 5. Teve cliente que a gente começou com 3 carros, um projeto. Eu comecei com 3 carros, e eu sabia, um projeto de 3 meses, eu ia tomar prejuízo, a Varilog, durante 3 meses, mas o tamanho daquele projeto, a gente sabia o tamanho daquele cliente, o que ele, do nosso poder de atendimento, da nossa bagagem de atendimento, então a gente sabia que esse é um futuro muito promissor. Em 15 dias a gente tinha 20 carros. Em 1 mês e meio a gente tinha 35 carros. Em 2 meses a gente tinha uma carreta. A gente entrega R$17.000 ali por mês hoje, de save. É só você saber quem você é também no negócio. O que você pode dar nessa troca? Ou só vai tirar? Por isso que eu sou um parceiro comercial. Eu já paguei a despesa de uma transportadora do cliente. O cliente não tinha como pagar. Como esse cara não vai me dar uma oportunidade? Tanto que todas as oportunidades, as melhores oportunidades, depois ele começou a me dar para mim. Porque eu quebrei a barreira do negócio. Eu virei amigo desse cliente. Pois é, com o objetivo de fazer ali a entrega final e todo mundo ganha, né? A gente entende que o Brasil está muito competitivo, né? Você tem muitas transportadoras, assim como você tem muitas empresas que fazem o mesmo produto. E se o seu caminhão não chega lá na hora para descarregar naquele momento a gôndola do mercado, ou da farmácia, ou do estabelecimento, vai estar vazia e o seu cliente não vai vender. Você acha que ele vai ficar contente de ele não vender? Existe até alguns nichos de mercado hoje que a competitividade é tão grande hoje, que tem clientes hoje que não tem nem mais estoque. O pedido dele é a reposição do dia. Como é que você não vai entregar isso? Tem negócios hoje no transporte, tem nichos de negócio hoje que o cliente ele faz o pedido em 4 distribuidoras. A quem entrega a primeira, ele devolve as outras 3. Ah, por que você está me devolvendo? Chegou atrasado. Mas chegou atrasado comparado ao quê? Chegou atrasado. Ele faz o mesmo pedido em 4 distribuidoras. A quem entrega a primeira, ele recebe, porque ele não tem mais estoque. Todas as demais, ele cancela. Olha o nível de competitividade. Olha só, né? Então, a transportadora ali, o motorista, o serviço de entrega, ele é crucial no faturamento desse distribuidor, né? Eu acho que toda a cadeia como um todo, né? Porque, assim, o que também tu vê muito... Eu trabalhei em grandes empresas, grandes multinacionais, e houve uma quebra de paradigma, né? Assim, você vê as empresas hoje muito segmentadas, né? Cada um passando a banana quente, a bolinha quente para cada uma da outra, né? Ó, te entreguei, mas te entreguei qualidade? Não sei. Agora é teu. Aí o outro também entrega. Aí você fatura, você manda, por exemplo, por tudo entregue, em vez de você mandar lá numa janela, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar sobre o Rio de Janeiro. Quando a gente faz a rota de Campos, ela tem que ser a primeira rota a ser liberada. Um corte geralmente acaba meia-noite, para um carro sair 3h30 da manhã, 2h30 da manhã, depende da região que você esteja. Aí eu vou mandar Campos com a capital, que fica a 4 quilômetros, tudo junto para você roteirizar e mandar para o cliente. Que hora vai ser a sessão fiscal? Aí eu que trabalhei numa operação que atendia 12 mil pedidos por dia. Se eu entrego 12 mil pedidos de faturamento, 12 mil pedidos, volumes para transportadora, se você recebe por interface 12 mil notas fiscais, qual o teu tempo, ou seja, de toda essa cadeia de processar isso para um carro desse sair? Esse carro vai atender o sonho de alguém? Então, se você também não olhar a cadeia como um todo, porque só está na mão do transporte, né? Ó, ele atrasou ali na produção, atrasou na emissão das notas, atrasou na saída do veículo, mas você tem que entregar no mesmo horário lá na frente, né? Então, essa logística, né, que a empresa pode estar ganhando ou perdendo. Esse tipo de análise você faz junto aos seus clientes, você senta lá com ele, vê a operação, como é Tem que até é? cliente que a gente ajudou a fazer o corte, que ele nem sabia.
Ele faturava tudo de uma vez só, entregava tudo de uma vez só. Por exemplo, a gente trabalhou para uma grande empresa de alimentar, onde eu fui fazer uma consultoria, que ele cresceu 78% e ele só tinha um turno. Então ele conseguia, na parte da manhã, receber toda a mercadoria dele. Aí na parte da tarde ele começava a separação, porque o quadro também era enxuto, ele só tinha um turno. E no final da tarde ele começava a separar os pedidos. De 100% da demanda para expedir, ele só conseguia separar 25%. Aí a semana já começava embolada. Então ele entrou num looping muito grande, que de 70 carros que ele colocava, o último carro que ele botava para a rua era 4 horas da tarde. Um carro que deveria sair às 7 horas da manhã. Pois é, perdeu o dia, né? E a competitividade no mercado, porque o concorrente dele sabe disso tudo. É. Então a gente foi lá, ele primeiro chamou a Varilog para colocar mais carros. A gente começou lá nessa operação com 15 carros, só que eu entendi que o problema dele não era transporte, era a cadeia como um todo. Então a gente sentou com o gerente, que virou amigo depois, a gente desenvolveu lá um processo para ele. Em primeiro lugar, crescer 2 turnos. Pô, mas a diretoria não quer aumentar pessoas. Aí você tem que saber fazer cálculo. Quer ajuda? Eu ajudo. Tem um preço para isso, porque é um serviço. Então a gente desenvolveu lá, ele aumentou umas 14 pessoas, abriu o segundo turno. No segundo turno, houve um aumento de energia, porque ele trabalhou 3 horas da noite. Então a gente desenvolveu também a tecnologia de trazer um gerador para dentro de casa, porque no Rio de Janeiro tem um pico de energia de 6,5, até essa experiência a gente tem até às 10. Então você tem que ter um gerador para você reduzir. Reduzindo, você consegue pagar algumas das despesas. Então a gente tem um pouco de experiência num todo. Então a gente montou um projeto, hoje ele tem autonomia de separação e de operação, que ele consegue liberar o último carro dele às 7h30 da manhã. Aí ele ganha competitividade, né? Eu cheguei ao ponto de falar para ele o seguinte, ó, eu vou tirar meus carros. Quando estava esse processo. Porque não adianta, você quer 15 carros, você não coloca meus carros para rua. Você não coloca os seus 60 para rua. Eu, quando coloco mais carros aqui, eu atrapalho o teu supervisor. O supervisor assim, eu falei, é mentira. Ele falou, não, cara. Porque o meu problema não é carregar o carro. Eu não consigo separar a mercadoria. Então, se você não tiver um conhecimento, até para ajudar o cliente, por exemplo, hoje eu tenho carros lá ainda, mas eu sou tratado de forma diferenciada. Eu não roubo mais osso. Bacana. Então é isso, né? Todos esses passos aí fez com que a Valilog tivesse esse crescimento aí acelerado nesses últimos anos, né? Eu acho que é a vontade de muito dar certo, independente de quem é o cliente, independente do negócio. É a vontade de buscar a perfeição. É de querer ajudar mesmo, entendeu? Porque, de novo, é a visão da dor. Eu já tive essa dor. Eu sei o quanto dói. Eu já vi muitos amigos perderem emprego por causa da dor. De você não ter o time de tomar uma decisão. Você lembra que eu te falei da caixa de papelão, na informalidade aqui da nossa conversa? É esse time de você ter fatos e dados e números para justificar uma mudança. Se você tem um problema, tem que analisar aquilo com fatos e dados, né? Porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Se alguém fizer por você, por que você vai estar lá? É o que eu falo para minha equipe. Se a Varilog não fizer, não precisa ter Varilog. Se for toda vez o Wagner ter que fazer, por que tem você? E assim, em todas as operações que nós entramos hoje, todas elas tinham no mínimo 5 transportadores. Tem algumas que a Varilog está no meio, tem umas que a Varilog se manteve, tem umas que a Varilog hoje é maior. Tudo com essa visão de fazer diferente. Eu quero fazer o melhor para o meu cliente, independente do custo. E aí, quais são os principais desafios ali da Valilog, cara? Eu acho que nesse mercado muito competitivo, né, onde, ainda mais nesse mundo que nós vivemos hoje aqui no Brasil, de realmente essa crise que vem cada vez mais se esgoelando, manter a tranquilidade do cliente, que a gente vai suportá-los sem... Por exemplo, tem clientes que não tem ajuste hoje, tem 2 anos. Fala, cara, depois a gente negocia isso. Vamos entender para onde esse Brasil vai. Claro que o negócio tem que ser saudável financeiramente para ambas as partes, mas eu acho que ter a certeza do que você faz. Eu não gasto dinheiro da empresa no particular. Isso já ajuda pra caramba. Eu já tive amigos que já faliram suas empresas por entenderem que o dinheiro da empresa era o dinheiro deles. Aí misturou, pronto, acabou. Existe um ditado, a sua empresa é bilionária e você é milionário, ou você é bilionário? Minha empresa tem o dinheiro dela, eu tenho o meu dinheiro. Acho que esse é o primeiro patamar, é a primeira visão do negócio. Isso permite com que a empresa ela tenha uma vida financeira saudável
ela permite sustentar diversos projetos da própria empresa. Então, acho que, em primeiro lugar, é ter a vida financeira saudável da empresa. Isso permite muita coisa. Tá, então, um dos desafios é você Manter um caixa vivo, manter o caixa em ordem ali. tanto que a gente paga 99% é diferente do mercado. Enquanto muitos operadores logísticos, muitos transportadores só pagam seus funcionários, só pagam seus agregados quando recebe de seus clientes, e tem muito cliente que atrasa, a gente paga diferente. E isso dá um up de ânimo, e eu acabo com muito gargalo dos próprios parceiros. Ah, meu carro quebrou, não tenho dinheiro para manutenção. Não, você tem dinheiro para manutenção. Eu te pago toda semana. Então, isso ajuda a roda a girar. Isso também gera uma competitividade muito grande. Então, assim, são diversas. A gente não tem só estratégia de pagamento. A gente tem diversas estratégias de pagamento para os nossos agregados. Então, por exemplo, tem uma operação que a gente paga no mesmo dia. Caramba, ele Tem saiu, recebeu. Tem cara que volta 5 vezes no cliente, porque tem uma vida financeira saudável na empresa. Então, muitos que vão escutar isso e falar assim, pô, o cara é louco. Não, é o negócio que a gente vende e o negócio que tem dado certo. Já tive conversando com outros empresários do transporte e tal. Um dos problemas é você encontrar motorista e manter o motorista, né? Como é que é isso aí na Vale Log? É um relacionamento, né? Eu acho que primeiro tratar o cara com respeito, porque e se permitir ser tratado com respeito. Eu acho que, como a gente é muito próximo, né? Minha equipe de gestão é muito próxima, desculpa, gera um relacionamento muito, gera-se cumplicidade. Todos os motoristas viraram parceiros dos seus superiores, viraram amigos, então isso ajudou muito. E a gente também não deixa de abrir mão do serviço. Então tem cara que é muito amigo que não trabalha mais com a gente hoje. Aquela visão do cliente, né? O que é bom para o cliente? A gente pode discutir tudo depois, mas vamos olhar o cliente agora. Porque eu sou cliente, você é cliente de um serviço. Como é que você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado como você foi tratado? Então, assim, nunca discuta com o cliente, nunca... em toda base você tem um responsável da Varilog, você tem um cara que é muito aberto a você. Eu tenho a abertura com todos os motoristas, independente de quais sejam. Essa liberdade ajuda muito esse relacionamento. Entendeu? Então, assim, essa linearidade que a gente tem na empresa para tratar dos problemas ajuda muito. Porque, muitas das vezes, cabe também a mim, uma equipe minha operacional que está ali, muitas das vezes se permite botar uma caixa na cabeça, né? A gente fala que quando bota a caixa na cabeça, perdeu a visão do negócio. A gente está um passo atrás, então a gente consegue ver o negócio como todo. E ajudar, ó, cara. Talvez essa postura não seria... Eu sei que isso tem que ser duro, mas... A gente tem que se colocar o seguinte, o cara tá o dia todo na rua, faça sol, faça chuva, ainda mais no Rio de Janeiro, com muito risco, defendendo o ganha-pão dele, defendendo a vagamento da Varilog. Então, cara, esse cara tem que ser tratado com muita humildade e muito respeito, porque ele é família Varilog. Então, me emociona porque é amor que a gente coloca no negócio. Claro que é um negócio, não é 100% amor. Tem que dar dinheiro para ele e para a gente. Tem que dar resultado para todos, né? Mas e para o cliente, né? É um negócio respeitoso. E o motorista, ele é fundamental, né? Porque é ele que vai fazer o serviço, ele vai pegar a carga e vai entregar lá. Ele é o maior representante da empresa. Ele é a maior parte comercial é ele. É um bom dia, uma boa tarde. E assim, a ferramenta de vocês vem completar muito isso, né? Até a avaliação do cliente a ferramenta permite. Até a avaliação do motorista, o motorista permite lá, você pode me avaliar? E ninguém abre mão disso, porque todo mundo quer botar a estrelinha lá. A gente tem premiação da estrelinha. É mesmo? Quanto mais você motiva também financeiramente, gera essa satisfação. O cara quer entregar mais porque ele sabe que vai ganhar mais. Exatamente. Entendeu? Assim, tem muito negócio hoje nos estados que o cara trabalha 15 dias para receber com 20. A gente tem um diferencial de pagamento, né? Então, como a gente paga toda semana, isso, qual é a minha visão? Pô, é um pai de família, ele vai comprometer... Vou dar um exemplo, né? Um cara que gasta R$300 de combustível todo dia. Imagina esse cara manter... Ele só tem um caminhão. É a vida dele aquilo ali. E tem que fazer a manutenção. Ele manter R$300 por dia durante 20 dias para receber o pagamento dele. Quanto esse cara tem que ter de capital? Tô falando de um motorista. Que tem uma Kombi, uma Fiorino, uma van. Quanto esse cara tem que ter? Então, assim... Muito cara hoje pula de galho em galho, eu também faço essa leitura, por causa de R$10. Pô, Wagner, motor troca de empresa para R$10, sim, porque no final do mês, quanto é R$10 por dia?
são R$ 220 de combustível. O combustível é muito caro. Tem motorista que muda por causa de R$ 15. Tem um motorista que ele é tão carente que ele te troca porque você não dá um bom dia para ele. Então, essa leitura toda do negócio, a gente tem e a gente tem como suprir tudo isso, entendeu? Porque o nosso parceiro, o nosso motorista, que representa a gente na ponta, ele tem que trabalhar todo dia satisfeito. Ele tem que trabalhar todo dia alegre. Porque senão ele não vai representar aquele sonho daquele cliente que comprou aquela mercadoria. E a vida na rua, você sabe disso, né? Não é tão simples É assim, osso. né? É osso. Eu tô falando porque, como executivo de algumas empresas, tem aquele o dia do cliente, onde todo executivo, todo gerente, todo supervisor tem que ir lá visitar. Só essa hora que ele sabe a dor que aquele cara passa. Eu trabalhei em empresas que faziam o gerente carregar carga. Não, vai lá. Carga a camisa da empresa lá, vai lá carregar uma carguinha. Vê se é fácil. Vai lá. É o dia do cliente. Vamos lá ver o que o cliente quer lá. Só assim você vai visitar o cliente. Acompanha o motorista, vê como é que é o trânsito. Depois Vê de um como é... trânsito, lá dá um bom dia pro cliente. Pegar um tiroteio na rua no Rio de Janeiro e dar um bom dia pro cliente. Então, assim, é muita vivência, muitas lições aprendidas do que é errado e do que é certo, né? Então, a gente tem que trazer para casa realmente e exercitar tudo que deu de certo nesses 23 anos. E, graças a Deus, tem dado certo. Bacana. E como você está aqui né, numa empresa de tecnologia, como é que é a tecnologia? A tecnologia influencia quanto dentro da operação de uma transportadora? Eu acho que a facilidade, a visibilidade que a ferramenta dá para uma decisão é muito fácil. E é muito rápido, cara. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente hoje que ainda faz os processos manuais. Imagina o seguinte, a minha empresa, ela tem um cliente hoje que ela escaneia ainda os documentos todos, um a um. Nessa empresa, se não me engano, hoje, eu carrego 7 mil notas fiscais no mês. Aí tem um corte, né? 15 dias e 15 dias. Então, como é que uma equipe comercial consegue tomar uma decisão de uma cobrança, uma área financeira, de um canhoto que pode ser escaneado em 15 dias? Para saber se vai valer. Aí o cliente pede mais crédito. Como é que eu vou dar mais crédito para esse cliente se eu não sei nem se ele pagou o último boleto, porque eu não vi nenhum canhoto assinado? Ferrou. Um cliente atrasou um boleto. Vamos procurar esse canhoto? Cadê esse canhoto? Tem um concorrente seu, que foi a última empresa que eu trabalhei, que o processo dele é um dos maiores concorrentes seus no processo manual. Uhum. Então, acho que não é nem o maior concorrente, né? Não É a não. maior hoje do processo manual. Que quando a gente falou o seguinte, cara, ó, isso há 10 anos atrás, a gente está precisando de um track de entrega porque as empresas deram um boom, né? O mercado exercitou isso. O e-commerce trouxe isso muito forte Sim. para todas as empresas. E a gente falou, cara, se você não se enquadrar, infelizmente você sair. Pô, tá com a gente 5 anos. Vamos buscar alguma coisa? Vamos tentar exercitar isso aí, ó. Te dou uma oportunidade. É parceria, tá comigo há 5 anos, eu não quero te trocar. Aí ele trabalhou ali em 6 meses, e o mercado vinha falando para ele que ia mudar, ia mudar, ia mudar. Que nem tanta tecnologia que empresas que não se enquadraram faliram. Ele desenvolveu uma ferramenta pra gente. Aí eu falei para a empresa, essa ferramenta não atende. Só para você entender, um canhoto era escaneado, só aparecia depois de 48 horas na plataforma. E eu atendia 148 lojas próprias. E o dono acompanhava o indicador. E uma nota não escaneada mostrava que, entre aspas, a nota fiscal não tinha sido entregue. Aí só cobrança. E a gente, não, foi entregue. Ah, foi entregue. Aí toda hora tinha que ir lá no arquivo procurar o papelzinho. Falei, gente. Aí até um belo dia que ele se cansou, bateu muito todo mundo. Aí eu levantei a mão na reunião. Eu não falei que a ferramenta não atendia. Quer ver um exemplo? Eu vim com o dever de casa. Tudo aqui que ele está cobrando que não foi entregue. Está aqui, ó. Está tudo entregue, inclusive as datas. Só que a ferramenta não atende, gente. Eu falei isso há 2 anos atrás. A gente está aqui apanhando novamente dele, porque ninguém me ouviu que a ferramenta não atende. Então, se a ferramenta não atende, eu entendo que eu não posso mais ser chamado na próxima reunião. Então, cada vez mais a informação tem que estar online, né? On time. Não é nem online, on time. Porque a dele estava online. Só que não estava on time, só depois de 48 horas. Você via que o arquivo foi escaneado. Só que não sabia a foto. E assim, vocês
assim, o que eu falei do meu case com vocês aqui, né? Quando eu busquei a ferramenta para nos atender, dado o crescimento da empresa e precisou dessa apuração mais on time do negócio, eu conversei com 9 plataformas. Desde a maior hoje no Brasil, que eu trabalhei com ela, implantei, as mais básicas, até para entender como é que estava o nicho de mercado. Eh, e houve troca, né? Porque eu conheço muito, trabalhei com a maior hoje no mercado, não vou dizer a maior, a mais cara hoje no mercado, todo mundo sabe quem é. E com todas elas, porque eu enxerguei boas práticas e eu também trouxe boas práticas. E vocês foram os únicos parceiros que se colocaram totalmente abertos. Pô, que legal. Pô, mas a tua não tem isso, mas dá para fazer isso? Não dá. Então, assim, você me trouxeram dentro de casa as práticas de mercado que eu coloquei na mesa. Quando a gente ensinou, essas práticas estavam bem elaboradas e atenderam a nossa necessidade. Acho que foi isso muito legal, né? Porque hoje você pega muito pacotinho pronto. Ó, o pacotinho é esse aqui. É mais barato ou mais caro, mas o pacotinho é esse aqui. Então vocês, eu até falei, assim que eu cheguei aqui, eu acho muito legal, porque vocês agora desenvolveram também um dossiê, né? Eu nunca tinha visto isso. Hoje você, além de ter acesso ao canhoto, além de ter acesso à foto, tem um dossiê do negócio. Olha a visibilidade que está diferente do negócio. E o que a gente faz diferente, por mais que eu tenha uma torre de controle, eu tenho acesso, o que também justifica o diferencial da gente no mercado, usando vocês como parceiro, você me dá a liberdade de eu ter um usuário que, dependendo da plataforma, um usuário a mais, que dependendo da plataforma eu pagaria muito, muito caro, como tem plataformas hoje que cobram por usuário muito caro. Então, eu coloquei em cada cliente que usa a plataforma junto com a gente, um computador com gestão à vista. Então, aquele dashboard que você me apresenta, o cliente tem acesso. Porque eu não quero gerir uma coisa para dar satisfação, não. Ele avalia on time o meu serviço. Então, ele tem na operação dele um dashboard da sua ferramenta com a minha operação. Eu dou essa liberdade de visibilidade a ele. Por quê? Quando eu afirmo, está escrito por vocês. Está ali. Ó. Então, ele acompanha lá, desde a saída do caminhão, cada parada. Quando o motorista coloca lá, ele recebe aquela mensagenzinha lá. Se ele quiser, ele tem um dossiê. Então, isso gera uma complexidade. Nenhuma transportadora faz isso. Ninguém dá. Por quê? Porque é uma faca de dois gumes, né? Eu sempre falei por onde eu passei. Você dá para o cliente a visibilidade de te cobrar mais. Então, cada vez mais você não pode errar, porque ele tem acesso à sua informação. 99,9999 quem gera é a transportadora. Então, quem nunca comprou e-commerce aqui? Cadê o pedido? Ah, tá chegando. Tá chegando há 3 dias, mas tá chegando. Tá chegando. Não. Se eu falo que tá chegando, o cliente tem acesso. Ele tem a ferramenta. Ele vai olhar ali e ver o que está acontecendo. E é um case, assim, vamos lá. Por mais que tenha a minha transportadora, é uma plataforma tudo entregue. Está no cliente. Então, não sou eu que sou detentor do conhecimento. E também eu dou liberdade para vocês, porque todo mundo que vai visitar o meu cliente tem lá um dashboard lá on time, dá tudo entregue. Então, nada mais também de um case de vocês. Porque se está atrelado ao meu sucesso, ao meu crescimento, é porque eu tenho um parceiro que me dá esse trabalho todo aí de eu só focar no business do meu cliente. Você comentou uma coisa bem importante que a gente presta bastante atenção, Wagner. O cliente, quando ele não tem informação, quando não tem acesso à informação, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para a sua transportadora, ligar para o seu operador logístico. Então, existe ali uma otimização de tempo. Quando você disponibiliza a informação, né, on time, como você falou, você economiza o tempo do seu cliente e economiza uma pessoa atendendo do seu lado. Né? Ele começa a fazer gestão. Vou dar Exatamente. exemplo. Aquele meu cliente que tem 8 pessoas escaneando em toda a cadeia, vou fazer um cálculo muito bem básico. Quando eu implantei a Tudo Entregue lá, porque o meu projeto inicial com vocês era, ele tem uma média hoje, 50 mil canhotos no mês. Ele escaneia 50 mil canhotos. Então a gente trouxe, quando a Varilog entrou lá, esse conceito, porque é só a Varilog que apresentou essa ferramenta para ele. Em algum momento ele ia substituir mesmo, só que a empresa andou tão ruim das pernas que... Então vamos fazer o básico bem feito do que mudar alguma coisa agora e dar problema, porque é uma empresa que está ruim das pernas, ela não quer apostar muito em mudar o bem básico. Mas ele, quando a gente botou lá, na operação dele, a televisão, com os carrinhos da Varilog ali, on time, eles ficaram maravilhados. Aí eu mostrei para ele o seguinte, vamos dar um exemplo. Ó, o cálculo foi o seguinte. Digamos
que um cara desse que fica escaneando R$ 2.100. Então você paga por esse cara quase R$ 5.000. A gente está falando de 8 pessoas. Quanto dá 5 vezes 8? Você tem condição de você economizar isso com uma única pessoa. E o tempo da informação está disponível, né? Porque vai chegar para ele, vai entrar na fila dele. Ele tem uma fila, ele vai pegar todos os comprovantes de todos os motoristas e vai ter que subir aquilo. Só muito não. Hoje o meu menino que está lá, ele escaneia uma média de 200 a 250 canhotos por dia. Que é trabalhinho braçal ali. Pois é. E assim, existe também um turnover muito grande desse profissional. Graças a Deus a gente não tem. Mas eu já vi em mercado, por quê? Porque a pessoa fica desmotivada o dia todo ali, escaneando. E outra coisa, aí o cliente cobra assim, ó, o canhoto aqui, eu vejo lá porque a gente recebe relatórios, aí todo dia baixa lá uma planilha lá dizendo o seguinte, ó, transportadora tal, falta escanear tanto, falta escanear tanto, falta escanear tanto. Ainda tem a falha no processo. Que dependendo do time ou da internet, por mais que você faça o processo manual, não atualiza. Então, existe o retrabalho. E a informação não sobe para o cliente. Para ele ter, sabe, em vendas, o que te leva a liberar mais crédito para o cliente? A assiduidade da compra e se ele paga em dia. Como é que você sabe se ele vai pagar em dia se você não tem acesso à informação do pagamento? On time. Então, tomadas de decisões são feitas por uma informação. Como é que se toma uma decisão sem informação? Eu acho que é a quebra do paradigma. Como é que você vende se você não sabe se recebe? Pois é. E o atraso, às vezes, não é o atraso da entrega. A entrega foi realizada, a informação é que não está atualizada, né? Isso dá uma repercussão ali. Imagine você falar para o dono da empresa que ele tem 148 farmácias que 20% das notas daquele dia não foram entregues. Mas elas Nossa. foram. Mas você também não consegue enxergar. E aí, que confiabilidade você vai passar para o seu cliente, né? É só para você entender. Quando a gente mudou a ferramenta, depois dessa reunião, eu estou falando que todas essas redes de farmácias fechavam com uma média de 4.500 notas sem visibilidade por mês. Eu estou falando aí de uma média de 10 milhões. Cadê esses 10 milhões por mês desse dono? Ele ficava louco. Onde estão meus 10 milhões? Saiu do CD, não chegou na loja, cadê essa nota? Aí o que toda empresa faz? Monta uma frente de trabalho, desvia a função dos colaboradores para ir lá e procurar esse arquivo. Está aqui. E quantas vezes existe esse loop em algumas empresas? Gente, o e-commerce está aí. Imagina se o e-commerce fosse no papel. Imagina se o Mercado Livre, que é a maior plataforma hoje, fosse tudo no papel. Ele tinha crescido tanto assim? Existia venda full, se fosse tudo no papel? Nem sonhando, né? E só é interessante, né? Você comentar sobre isso, porque as entregas depois da pandemia houve aquela mudança completamente, né, do comportamento dos usuários, de quem compra pela internet, que quer receber no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Isso movimentou demais a logística, né? Porque existem mercadorias que vêm lá do interior para, né, de outros estados, e como é que você faz esse movimento e entrega no dia seguinte? Se não tiver tecnologia, se você não tiver dados em mãos, se você não tiver ali um mapa de como a logística está acontecendo, né? Eu estava conversando com um grande player aí, coincidentemente hoje, e realmente existe um avanço muito grande nesses CDs de distribuição para que você otimize a última milha. E a última milha é o que você está falando ali, né? Pô, como é que eu entrego no dia seguinte? Como é que você entrega no mesmo dia? Né? Como é que você tem que ter uma logística, tem que ter uma inteligência. E essa visibilidade da entrega faz com que você tenha cada vez mais conhecimento financeiro da sua empresa para investir cada vez mais. Opa, então a entrega em 24 horas está dando certo, porque eu aumentei meu volume, porque se eu sair de uma entrega de 2 dias, estou entregando em 24 horas, as pessoas, por ansiedade, querem receber 24 horas. Então, se minha venda de 24 horas cresceu 24%, por que não entregar full? Então, agora eu tenho mais dinheiro, porque eu sei que eu entreguei, eu sei que eu recebi. Então, por que não fazer entrega full? Que cresceu mais 42%. Os números mostram isso, que a visibilidade do negócio só traz crescimento para ele.
E é onde vocês vêm com toda essa tecnologia, dando suporte a todos nós. Realmente faz muita diferença. Só para você entender, perdão. Já teve motorista que a gente trocou por causa da tecnologia. Porque existe uma curva muito de visibilidade que destoa um motorista do outro. E você tenta, e tenta, e a curva mesma. Então, assim, opa, calma aí. Não dá esse cara. Vamos tentar remanejar, porque o objetivo nunca é substituir, né? Vamos remanejar, mas a curva do sistema permanece. Então, cara, como é que eu teria isso sem essa visibilidade do sistema? Como é que todo dia você sai com 12, você faz 12, eu saio com 12, faço 4? Se toda a informação está no sistema e nenhuma informação corresponde ao que você fala. Até isso, a visibilidade dá do negócio. Pois é, aí que vai o que você comentou logo no início, né? Você tem que ter ali o foco no cliente, o foco na gestão, para que você consiga perceber. Tem muita gente, Wagner, que tem os dados, mas não consegue olhar com essa visão. Não consegue entender ali que muitas vezes eles não usam o aplicativo porque o motorista não quer usar. Eu vou falar para você o seguinte, assim, é porque muita empresa não sabe o que dá resultado. Existe a curva de Pareto. Quem exercitou a curva de Pareto hoje? Sabe que é o grande problema? É o seguinte, a empresa, como a minha, tem milhões de problemas durante o dia. Mas, desses milhões de problemas do dia, o que é mais importante? O que tira da curva? O que te tira da curva do mês? Qual é a despesa que vai destoar durante o mês todo? Vou dar um exemplo. A empresa que eu trabalhei, antes da Varilog, se eu tenho uma venda de 12 milhões por dia, eu acompanho a produção a cada hora do dia. A gente chegou nesse patamar de acompanhar todos os processos a cada uma hora. Porque como eu tinha que entregar isso tudo e, na ponta, entregar tudo isso até 12 horas, porque era o auxiliar de entrega de 120 carros por dia, aqui tinha que ser muito bem feito, porque senão aqui eu não conseguiria. Então, as empresas elas acabam tratando todos os problemas na mesma tampinha, na mesma linha. Então, assim, você não consegue entender, elas se permitem entrar no meio do problema de não entender qual é o problema que tira você da curva. E se você não tiver essa calma de olhar o dado, de fazer um gráfico, mostrar no gráfico o que tira da curva, ali, ó, tem um gráfico ali, ó, a curva ali, ó, você não consegue tomar uma decisão assertiva. Aí você entra nesse looping, porque aí os problemas começam a te tomar conta. Exatamente. E é interessante, né? Conforme as empresas vão adotando a tecnologia ficando mais barata, né? Porque O volume? o volume, e avança mais rápido, porque os problemas que um cliente seu tem são diferentes do que o outro cliente tem. E aí que vem a análise, né? Poxa, o seu trabalho de consultoria, o seu trabalho de perceber as necessidades do cliente, gira em torno disso. Poxa vida, o que eu posso fazer de diferente para resolver aquela situação do cliente? E conforme vai avançando, quanto mais tecnologia aplicada, mais ela vai sendo utilizada, mais ela fica disponível e mais a empresa economiza, né? Assim, o que vale mais importante nisso tudo, em todo esse case de negócio, é você não abrir mão do que dá resultado. Em primeiro lugar, é saber o que dá resultado para você não abrir mão. Então, assim, eu tenho uma premissa muito grande na minha empresa, vou dar um exemplo, tá? Nesse caso, da ferramenta. O colaborador, motorista, que não usa a ferramenta, ele não pode estar na empresa. Aí também tem o conhecimento do Rio de Janeiro, né? A gente faz muita entrega em periferia. Então a gente sabe que periferia você muitas vezes não consegue nem meter a mão no celular. Não pode, se for tirar uma foto, dá maior problema. Mas a gente sabe o time do cara entrar e sair. Sair, ele tem que usar a ferramenta. Vou dar um exemplo, né? A gente fez um case uma vez, e eu trouxe isso para dentro de casa de vocês, tá? Pela nossa experiência no mercado. Eu trabalhei nessa empresa, então, assim, toda a capital eu tinha que entregar 120 carros por dia, com a média de 25 entregas por dia, até meio-dia. Independente do KM rodado, até meio-dia. E todo o interior até 3 horas da tarde. E então a gente
quando implantou a ferramenta. Então, assim, tem aquela curva de aprendizagem, a curva de disciplina dos motoristas, muita troca, muita gente não usava celular, era só WhatsApp, ou seja, teve aquela curva. Mas depois da curva de 3 meses, a gente começou a estabilizar e a gente não batia meta ainda. O que a gente descobriu? Que eles faziam as entregas sim, mas eles não davam abaixo dos canhotos. Para ser mais rápido. Então, o que acontece? Eles não entendiam o seguinte, a meta da empresa era até meio-dia. E tem cara que fazia entrega até 10 horas. Até 9 eles terminavam. Só que acontece o seguinte, eles iam baixar muitas vezes quando chegavam em casa, muitas vezes quando paravam para almoçar, só que era depois da meta da empresa. E aí não adianta você fazer um trabalho bem feito se você estraga todo ele no final. Então, o que a gente fez? Até a gente deu a sugestão para vocês lá e vocês absorveram, pelo menos no meu usuário. Na rota, eu pedi a vocês, pela nossa experiência, e a gente fez isso também lá no passado, lá com essa outra plataforma. Não abre o próximo endereço sem ele botar a foto do primeiro. Ele ficava ceguinho, ele ficava louco. Ele ficava para morrer. Mas vai atrasar, não vai atrasar não. Que atrase, deixa com a gente. Então, quando ele tirava a primeira foto, abria o próximo endereço. Aí ele botava a próxima foto, aí abria o próximo endereço. A ferramenta obrigou, gessou ele o processo dele. E o negócio fluiu. Porque as pessoas subestimam muito o motorista, né? Só que é o cara que está o dia todo ali, ele conhece melhor a rota. Então, se você não... E uma coisa que eu achei muito legal da ferramenta de vocês é a simplicidade de todas as informações. Quando a gente implantou no motorista e mostrou uma vez que eu não usava, a gente teve um treinamento só com eles. Pronto. Ela é muito autodidata. Ela é muito... Autodidata não, acho que é a palavra certa. Ela é muito... Intuitiva. Intuitiva. Ela é muito intuitiva. O senhorzinho da nossa operação usava a ferramenta tranquilamente. Ele é muito simples. Porém, com toda a eficiência de mercado. É isso. Né? Então, assim, vocês, para mim, de todas as novas, vocês conseguiram alcançar o senhor de idade. Acho que foi sensacional. Ele não teve a dificuldade que um cara hoje que trabalha com 18 anos teria, entendeu? Ele usou de boa. Ele tinha maior receio. E ele é um dos maiores... E por ele ser um senhor de idade, ele é mais correto, mais certo, mais chato. Ele não tem falha. Enquanto a gente pega os caras mais novos aí, de vez em quando... Pulam. Tentam, né? Tentam. E ele não. Ele faz tudo no time dele, mas faz tudo certinho lá. É um cara que vende a ferramenta. E dá esporro nos garotões. E garanto que as estrelinhas dele lá estão lotadas, né? Acho que vocês, assim, pela simplicidade de atender o cliente, acertaram muito bem o alvo. Excelente. E tá chegando coisa mais legal, hein? Pô, que legal. Tá evoluindo. E conte com a gente para divulgar. Porque a gente vai ser um dos maiores fornecedores dessas tecnologias. Se Deus quiser. E assim, tem crescido muito, viu, Wagner? Tem crescido muito a utilização, o resultado que a gente gera. Então, vale realmente a pena implantar uma tecnologia, né, tanto na roteirização, quanto no acompanhamento do motorista, principalmente o cliente ter a visibilidade, né? É isso aí que dá o resultado, né? E me diz uma coisa, aqui, qual que é o segredo desse crescimento da Valilog? Eu acho que você respondeu lá no começo, mas eu queria frisar, porque a Valilog tem se destacado demais, né, nos últimos anos, crescendo muito, muito acima da média das transportadoras. E qual que é esse seu segredo aí? Eu acho que, em primeiro lugar, é ter uma equipe que, em primeiro lugar, Deus tem dado cada bênção assim que eu não imaginaria que a Valilog cresceria nesse pouco tempo, espaço. A gente fazia 7 anos. O quanto a gente já cresceu. Porque como premissa de empresa grande que eu tenho no DNA, eu comparo sempre os meus meses, o quanto a empresa cresceu no mês passado e comparado ao ano passado, o quanto ela cresceu. E eu vi alguns números assim que eu fiquei surpreso, né? Assim, a gente cresceu, como eu falei, financeiramente 849%, comparado ao mês do ano passado. Eu acho que o caminho das pedras é você ter uma equipe,
que você trata ela com todo respeito, que você deixa ela informada de tudo que acontece, mas, em primeiro lugar de tudo, é saber a dor do cliente. Se você não souber a dor e não querer tratá-la, não há serviço que você faça. Porque a confiança é tudo. E, graças a Deus, a Varilog cresce porque os clientes confiam na Varilog. Tem cliente que não quer mais falar com a gente sobre o número. Entrega a demanda e ela vai ser entregue. Vou dar um exemplo. São 170 carretas. Hoje foram mais 6 carretas lá. Algumas operações, elas são tão bem geridas que elas fluem naturalmente. Tem cliente que não tem, às vezes passa meses sem falar com a gente, porque não tem problema. Olha, isso aí Porque, é assim, excelente. esse buscar o tempo todo a perfeição, cara, tudo bem, a gente está muito bem. A equipe pira comigo, né? Tipo assim, o que a gente pode fazer mais? Eu sei que tá bom, eu não tô enchendo o saco de ninguém, tá muito bom, eu nem falo com vocês. Mas o que a gente pode fazer diferente? Tem alguma coisa. A grama, você se permitir que a grama nunca esteja alta. Essa visão de que a grama sempre está alta é uma visão totalmente diferente. Eu acho que a grama está alta, o que a gente pode fazer de melhor? Eu acho que essa busca da excelência, né? Eu acho que é um diferencial de mercado muito grande que a Varilog vem apresentando para os seus clientes. E por isso ela tem crescido. Em dar a autonomia que o cliente não tem de focar no business dele principal. Dar essa... A palavra certa seria liberdade. Eu acho que o cliente hoje ele foca tanto, e eu falo o tempo todo isso para os meus clientes: foque no seu business. Deixa que o resto a Varilog vai entregar. Foque no seu business. Cara, você fala comigo de reunião, é o quê? Você quer vender mais? Venda. Quanto você vai vender por mais? Ó, então, você precisa fazer isso. Se você não fizer, pode dar problema. Se você fizer, eu garanto. E graças a Deus tem crescido. Então, é assumir realmente a entrega para o cliente, isso faz crescer. Eu não me considero um transportador, eu me considero um setor da empresa que eu trabalho. A Varilog, ela faz parte do cliente. Não existe segmentação. Nós somos uma extensão do sonho do cliente dele. Que legal. Bacana, hein, Wagner? Ô, Wagner, assim, a gente está conversando aqui já faz um tempinho e eu vou pedir uma coisa para você, cara. Né? Eu sei que você tem toda essa experiência, contou aí várias passagens da sua vida, de crescimento e tal. Eu vou pedir para que você fale com o nosso público ali, o pessoal que está assistindo a gente aqui já quase há 1 hora, prestando atenção, entendendo ali os gaps da empresa dele, tentando mirar no que você está falando e extrair o melhor. Mas eu vou te botar numa fogueira. Queria que você desse a dica de ouro, uma dica. Se você pegou todo esse resumo, tudo isso que a gente conversou, uma dica de ouro para que a empresa desse pessoal fosse próspera e conseguisse dar o próximo passo como empresa de transporte. Só um segundo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no joinha, que agora você vai receber a dica do Wagner da Varilog, que é fundamental para o seu crescimento aí. Certo, Wagner? Você topa? Você vai falar a dica? Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a dica mais eficiente que eu poderia dar para vocês é, em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Eu acho que todos os meus sonhos eu tenho colocado na mão de Deus e assim, até o que eu não sonhei tem sido entregue. E o segundo é conhecer a sua empresa. Conhecer realmente, da primeira conta que você paga à última, dos seus clientes e dos seus colaboradores. Que realmente seja uma família, que eles consigam se sentir donos do negócio também. E isso também vai te permitir ter uma visão estratégica e também focar mais no seu cliente. Porque a gente tem que entender aonde dói. E muitas das vezes não é só o dinheiro, é a qualidade. Que a gente realmente consiga dar todo esse suporte técnico aos nossos clientes para que eles consigam ter a confiança de deixar mais você à vontade, para que você possa dar esse suporte técnico a ele, para que ele consiga vender, se concentrar em vendas, e ele vendendo mais e você suportando todo esse crescimento dele, com certeza ele vai lembrar de você quando ele crescer. Não existe outra fórmula de não ser um parceiro do cliente.
Um cliente que tem um parceiro forte, ele cresce. E o parceiro dele, ele vai crescer junto com ele. Eu acho que é isso. Eu acho que Deus, equipe e foco no cliente. Eu conheci um diretor que ele falou o seguinte, ó, a empresa tinha 50 anos e a área comercial tinha diversos indicadores. Só que tinha um que ninguém nunca batia em 50 anos, que era a visitação no cliente. Quem não visita nunca é lembrado. Ele projetou o seguinte, gente, ó, eu estou na empresa, aquela visão que eu te falei. Ele falou para a área comercial o seguinte, ó, onde nós queremos estar daqui a 2 anos? Onde nós queremos estar daqui a 5 anos? Ele falou, vou fazer isso numa conferência da área comercial, eu participei dessa conferência. Vamos projetar o seguinte, ó, a gente bate em média aqui 7 mil clientes por dia. Vamos falar que daqui a 2 anos a gente bate 40 mil clientes no dia? Em 2 anos eles bateram 40 mil clientes no dia. O que aconteceu com isso? A venda explodiu, porque mais clientes sendo visitados, mais compra acontecia por oportunidade e todos os parceiros comerciais também cresceram, porque a venda cresceu. Foi só foco no cliente, foi só relacionamento com o cliente. Muito negócio acontece num café. Muito negócio acontece num bate-papo informal. Que o cliente muitas vezes vai desabafar e você vai entender a dor que numa reunião comercial não vai ter. Então, quando você se coloca nessa situação de você atender o cliente em tudo que ele precisa, ele vai lembrar de você. Fica a dica. Legal. Wagner, muito bom. Essa dica aí é fundamental. Acho que se o pessoal seguir aí, né, utilizar todo esse conhecimento que você trouxe aqui, a empresa deles com certeza vai obter um resultado muito positivo aí. E eu queria, já que você está comentando aí sobre a Valilog, como é que o pessoal te acha para contratar a Valilog? Bom, tem o nosso site, né, o www.grupovalilog.com.br, ou pelo número comercial, né, 21 97 143 1346. Esses são os 2 canais aí de comunicação. Tem um site lá, você pode fazer um contato com a gente lá, entender um pouco da empresa, da visão, do negócio da empresa, os clientes atendidos, até para você entender o teu nicho de negócio, mas assim, a gente tem abertura em todo o segmento, a gente não tem uma segmentação específica, a gente tem larga experiência em todo tipo, tem todas as licenças necessárias. Então, faça contato com a gente. Vamos tomar um café. É isso aí. Wagner, foi excelente o bate-papo de hoje. Se a gente tivesse aqui mais 2 horas, a gente ficava conversando e transmitindo informação para todo mundo aí, que foi muito legal. Mas o nosso tempo é finito. Eu agradeço demais aí a sua presença, né? Todo esse empenho, você sair do Rio de Janeiro, vir até aqui, conversar com a gente, falar com o nosso público. Foi muito bacana. Obrigado pela presença, viu? Que é isso. Conte com a gente lá no Rio de Janeiro e sempre. É isso aí. E que a parceria cada vez mais cresça. Sim, entendam que a Valilog crescendo, vocês vão crescer junto com ela. É isso mesmo. É isso que a gente aposta. Gente, se você não é inscrito, se inscreve agora, clica no joinha. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.